É. Pronto? Pronto. Então, pessoal, boa noite novamente. E como eu tinha indicado para vocês, eu quero recapitular um pouquinho que a gente falou ontem, de modo que quem perdeu a gravação de ontem possa estar assistindo agora e se familiarizando com alguns dos temas que nós fomos tocando. Aqui não vai dar para ver, mas um dos nossos temas foi ethos, em conformidade com a nossa disciplina Ética e Filosofia da Educação. Ethos, como vocês sabem, é o termo grego para o que a gente entende por ética e quer dizer mais ou menos aquilo que é relativo à ação, à prática, a minha prática privada, ou seja, o modo como eu lido com as coisas, com as situações de forma particular. Contrário ao ethos, nós temos o mores. Mores é a palavra romana ou greco-romana mais próximo do que nós entendemos por moral. Moral no sentido daquilo que rege a ação de um grupo e que procura ter validade universal, procura ter validade para todos. E ontem nós citamos como exemplos de mores, dogmas religiosos, condutas religiosas, condutas culturais, formas de agir que não mudam, que permanecem congeladas de acordo com o passar dos anos. Contrário ao ethos, que nasce com a pretensão de se redescrever, de se adaptar e de se adequar à passagem dos anos. Por isso aqui nós os colocamos como contrários, ambos relativos à ação, só que um se transforma e se adapta, o ethos, e um permanece congelado, parado. O mores. Onde é que entra a filosofia e a educação em relação a isso? Ethos e mores são questões que são repassadas através da educação. Seja do professor para com o estudante, seja dos pais para com os filhos, seja no seio da sua comunidade, na relação com seu vizinho e afins. E a filosofia entra aqui na nossa concepção como uma balizadora, ou seja, como uma disciplina que vai pensar a educação, que vai pensar a ética e que vai pensar a moral. Ou seja, essa daqui é a trinca da nossa perspectiva aqui na disciplina. Ética e filosofia da educação. Muito mais do que nós refletirmos sobre práticas pedagógicas, que vocês vão ver muito, já estão vendo e vão ver ainda mais no decorrer de uma graduação em pedagogia, eu quis que a gente pensasse um pouco diferente, porque Platão, Sócrates e Aristóteles nasceram com essa proposta de pensar por um outro ponto de vista o que já existia. Ou seja, já existem práticas pedagógicas, já existem formas de agir em sala de aula. Na disciplina de didática, por exemplo, eles vão ensinar a vocês, não sei se vocês já pagaram essa disciplina, mas eles costumam dizer que o professor não pode ficar de costas para a sala quando está escrevendo, o que eu já fiz aqui. O professor tem que trazer pincéis de cores diferentes para chamar a atenção do aluno, não pode ser repetitivo, ele não pode parar para lançar a próxima palavra, de modo a romper ali a atenção do aluno. Ele tem que estar sempre pensando rápido e falando e trazendo sinônimos para que o aluno não perca a concentração. Tudo isso são práticas que exigem do professor para que ele tenha um bom relacionamento com seus alunos. Ou seja, o professor é sempre ensinado a ser uma espécie de máquina. Já pensou não parar para pensar qual é que vai ser só a última palavra, né?
Sua próxima palavra, como é que eu vou saber que eu não estou me perdendo no meio do que eu estou dizendo? Ou seja, vocês vão perceber que muitas das práticas pedagógicas, muitas das formas de educação que vão ensinar para vocês estão muito presas ao mores. São questões quase que impraticáveis. Vejam, eu não estou dizendo que isso não é importante. Sim, são importantes. Tem que ser visto para quem vai se tornar um educador. Estou dizendo que vocês não precisam ficar presos ao mores das práticas pedagógicas. Porque quando vocês chegarem na sala de aula, isso não vai ser suficiente para aprender os alunos. Especialmente quem aqui for trabalhar com faixas etárias menores, com crianças. Ou seja, o professor tem que se reinventar ali diariamente de modo a conseguir dar uma aula e fazer com que os alunos aprendam. Então, por que Platão, Sócrates e Aristóteles? Porque eles foram os primeiros pensadores lá na Grécia a conceber essa questão do ethos, da ética, a pensar o modo de agir e a pensar como a educação influenciava mutuamente no ethos, ou seja, como era que o ethos influenciava na educação e como a educação repassava essa influência de volta, ou seja, criando novos ethos, pensando novas formas de agir, novas formas de ensinar. E tendo isso em vista, nós vamos pensar no primeiro tipo de professor propriamente dito que nós tivemos na Grécia Antiga, que foram os sofistas. Sofistas, eles eram mais próximos do que os professores são hoje. Eles eram pagos pelos nobres para ensinarem o ethos, para educarem, para formarem a nobreza grega. Por aí vocês tiram a relevância do professor já há mais de 2000 anos atrás. Já era preocupada, a sociedade já se preocupava com formas de educar as pessoas. Porque essa educação pautada nesse ethos sempre foi fundamental para a manutenção da sociedade. E agora não é diferente. Então eu vou falar um pouco dos sofistas em relação ao ethos, que foi o que a gente leu ontem. E depois disso eu vou dizer como Platão, Sócrates e Aristóteles não estavam tão próximos desses sofistas no sentido da educação do ethos, simplesmente por não estarem presos a algo próximo ao mores, a moral, no sentido de tentar pensar que o que eu concebi ali eram verdades imutáveis, que tinham a verdade última para o que seria o bem, para o que seria o belo, para o que seria a própria verdade, para o que seria a justiça. Todos os diálogos do Platão têm o Sócrates como figura central e ele sempre está tentando mostrar que alguém está errado sobre alguma coisa. Mas quem é que assegura que o Sócrates pensa sobre a justiça é de fato verdade, né? Porque ele pensou aquilo dali e ele quer que o que ele pensou tenha validade para todos. Diferente dos sofistas. As preocupações dos sofistas passam a ser a linguagem. Além de chegar a uma verdade sobre alguma coisa, eles passam a se perguntar, mas por que sempre essa verdade? Né? Por que eu sempre tenho que procurar a verdade? Ou como diria o Nietzsche, porque antes a verdade e não a mentira? Porque nós construímos uma ideia de que a mentira é algo ruim, que a mentira é algo danoso, que a mentira necessariamente é algo pejorativo. Por quê? Por causa da educação pelo mores, a educação pelo medo, a educação pela recompensa futura. Se você mentir e conseguir alguma coisa, está errado. Não pode ser desse jeito. Mas por que não? Ninguém nunca para pensar por que não. Já me falaram que é usar para pagar frente. Viu?
A gente recai no Mores, que a gente tocou ontem, na questão da criação moral, por exemplo, religiosa. O diabo é o pai da mentira. Ou seja, eu chegar aqui e contar uma série de mentiras para vocês, automaticamente me aproximaria da figura daí do antagonismo cristão, né? Deus, o bem, o bom, o justo, o eterno, e ao diabo renegado tudo que não presta, inclusive a mentira, né? E a gente cria no imaginário que essas coisas são necessariamente ruins por conta dessa criação do Mores. Vejam, não estou dizendo que vocês têm que romper com tudo e começar a mentir para todo mundo a partir de agora. Não. Essa noção de mentira e verdade, como os sofistas conceberam, elas são criações de linguagem. Veja, eles não estão preocupados com o efeito prático de uma mentirinha que eu conte aqui ou ali, ou de uma verdade que eu sempre traga comigo. Eles estão preocupados como a linguagem chegou ao que a gente entende por mentira e como a linguagem chegou ao que a gente entende por verdade. Por que determinada situação eu chamo de mentira e por que determinada situação eu chamo de verdade? Porque isso tudo foi acordado ao longo dos séculos, de forma linguística. Quando alguém diz para você tal coisa é uma mentira, você já sabe o que é uma mentira. Quando alguém diz que é uma verdade, você também já sabe que é uma verdade, porque isso foi ensinado. E a proposta dos sofistas, e o que a gente vai ver posteriormente com Nietzsche, é que isso pode mudar. Isso pode ser ensinado. Veja, se lá no princípio, se alguém que pensou essa palavra chamasse a mentira de verdade e a verdade de mentira, hoje nós pensaríamos o inverso. A mentira seria uma coisa boa e a verdade seria uma coisa ruim. Ou seja, isso é tudo uma questão de acordo. E o que eu estou dizendo para vocês é que tudo isso são posturas próximas do que a gente está chamando de ethos, no sentido daquilo que muda, daquilo que se transforma, daquilo que se adapta. Vocês estão com um texto aí no celular. Se possível, eu quero que vocês acompanhem. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que interrompam, que perguntem. Se vocês não concordarem com alguma coisa também, eu peço que digam. Está lá na página 177 do PDF, lá nos sofistas, grifado em amarelo. Do texto mesmo é a página 335. Então, ao longo de tudo que for falado aqui, tenham em mente que isso era ensinado pelos sofistas, era uma prática de educação, uma prática de ethos. Então, vocês já localizaram aí? Se sim, eu vou começar. Os sofistas. A sofística como fenômeno na história da educação. Inicia-se no tempo de Sófocles. Sófocles, ele foi um tragediógrafo. Que era isso? Ele escreveu obras literárias na Grécia que eram peças e posteriormente foi entendido como literatura, as chamadas tragédias gregas. Daí que vem o termo tragédia, para designar um problema grande, um grande transtorno, vem da Grécia também. Inicia-se no tempo de Sófocles um movimento espiritual de incalculável importância para a posteridade. Já tivemos de falar dele. É a origem da educação no sentido estrito da palavra, a paideia. Vejam que nós tocamos ontem a paideia. Paideia no sentido de formação, no sentido mais restrito da palavra formação. Eu disse para vocês que o modo como nós aprendemos as disciplinas hoje é fragmentado. Nós temos um professor para cada disciplina. Nós temos alguém tão especializado em uma única coisa, em uma única questão,
que as outras questões ele acaba por desconhecer. Por exemplo, você faz uma graduação em filosofia e você trabalha um tema mais geral. Ou se não, você faz como eu fiz, você faz uma monografia sobre um autor, eu fiz sobre Nietzsche. Daí você faz um mestrado e faz uma dissertação sobre um autor, eu fiz novamente sobre Nietzsche. Daí você faz um doutorado e faz uma tese sobre um autor, novamente sobre Nietzsche. Ou seja, você se especializa cada vez mais, vai afunilando tanto que o todo vai sendo perdido de vista. Era o que o grego não queria. Por isso que essa formação no sentido de paideia era ampla. E eles tinham que aprender sobre uma variedade muito grande de questões. Para ser tido como um sábio, como alguém inteligente, não bastava conhecer geografia e desconhecer geometria. Você tinha que ser bom nas duas coisas. Por isso que eles dizem aqui que na Grécia, nesse momento da paideia, começa a raiz da educação que a gente entende hoje. A raiz da necessidade de se ensinar e a raiz da necessidade de se aprender começou lá e foi se transformando, até chegar nesse modelo que vocês estão vendo agora. Esse foi o princípio de tudo, né? Continuando. Foi com os sofistas, professores da época, que esta palavra, a paideia, a formação, a educação, que no século IV e durante o helenismo e o império haveria de ampliar cada vez mais sua importância e a amplitude de seu significado. Pela primeira vez foi referida à mais alta areté humana e a partir da criação dos meninos. Vejam, areté foi o outro termo que nós vimos ontem. Areté era algo no interior dessa paideia. Era algo muito próximo de uma educação restrita à nobreza, restrita aos jovens filhos dos nobres. Eles aprendiam geometria, eles aprendiam filosofia, eles aprendiam astronomia, eles aprendiam matemática, ao mesmo passo que eles aprendiam como educar seus corpos, como lutar com escudos, como lutar com espadas. O grego tinha um nome para essa prática. Era oplomaquia. Era o ensino dos jovens o manuseio de armas. Saía do cálculo aqui, passava pela filosofia, no final da tarde ia empunhar uma espada, ia treinar nos ginásios. O próprio Sócrates aqui e Platão lutaram em guerras por Atenas. Sócrates foi um herói de guerra. Platão também foi um herói de guerra. E começaram a filosofar, a se dedicar exclusivamente à filosofia, Sócrates, quando já não podia mais ir para a guerra, quando ele já era um senhor, né? Já era respeitado por ser um herói de guerra, por ter ido e voltado vitorioso de guerras, e aí ele passou a se dedicar exclusivamente à filosofia. Ele era uma espécie de celebridade em Atenas. Todo mundo queria conversar com ele, que além dele ser um gênio, os mais jovens queriam aprender filosofia e também queriam aprender sobre as experiências de guerra. Eles tinham de tudo um pouco para ensinar. E isso formava a areté. E essa areté estava no seio da paideia. Que a paideia não era só essa educação formal. Era um modo de ser específico do homem grego. Específico de um período grego. Veja, hoje nós temos um modo de ser. Todo mundo tem um modo de ser. Como você pensa, como você age, o que você pensa que é certo e errado, o modo de você se vestir, o que você compra, a marca do seu celular, tudo isso é determinado socialmente. Se você vê uma roupa, uma vestimenta em alguém que você acha interessante, automaticamente você pensa, como é que ficaria em mim? Será que daria certo para mim?
Você vê que alguém comprou um celular de uma marca diferente. Será se eu comprar presta? Será se... Veja, nós somos determinados socialmente, nós somos determinados culturalmente, por mais que a gente não perceba. Esse exercício de querer alguma coisa porque alguém conseguiu e deu certo é uma determinação cultural. Passando aqui para o finalzinho do parágrafo, no último ponto do parágrafo do primeiro, no tempo de Isócrates, foi um governante grego, e de Platão, está perfeitamente estabelecida essa nova e ampla concepção da ideia de educação. Ou seja, uma educação no sentido de formar completamente o cidadão. Até então não se tinha esse sentido da palavra educação. É certo que o conceito de areté esteve desde o início estreitamente vinculado à questão educativa. Com o desenvolvimento histórico, porém, o ideal da areté humana sofreu as mudanças da evolução do todo social, como eu disse para vocês. Um conceito que começou lá e se transformou e culminou no que nós temos agora, no nosso modelo formal de educação. E o pensamento teve de orientar-se vigorosamente para a questão de saber qual o caminho que a educação teria de seguir para alcançar a areté. Ou seja, essa foi, em partes, a tarefa de uma filosofia da educação. Ou seja, pensar estratégias, pensar alternativas, problematizar questões de modo a conduzir um bom exercício para a educação, a forma mais clara de educar. Aí na página seguinte, não vou concluir aqui a da 177. A fundamental clareza com que se coloca esta questão e sem a qual seria inconcebível o nascimento da ideia grega unitária da formação humana. Pressupõe a gradual evolução que viemos seguindo desde a mais antiga concepção aristocrática da areté até o ideal político do homem vinculado a um estado jurídico. Boa noite. Boa noite, com licença. Vejam. Por que ele coloca esse processo de educação? Vejam que tem ligação essa paideia e essa areté com a formação do que nós entendemos hoje por Estado. Se eu perguntar para vocês o que é o Estado, é um Estado com a primeira inicial maiúscula. Alguém se arriscaria a dizer o que é um Estado? Não é o Estado Piauí, o Estado onde a gente vive. Também não é o Estado, um estado de coisas. Estado aqui designa a estrutura social, política e econômica do Estado Brasil, da nação Brasil. Ou seja, esse primeiro princípio aqui de educação influenciou no que nós entendemos hoje por Estado. Vejam, teve uma época que a história da filosofia chama de contratualismo. E a educação foi fundamental para esse contratualismo, que foi quando nós ditamos normas e regras para que pudéssemos conviver socialmente. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem que o Estado grego era um Estado beligerante. Eles viviam guerreando uns com os outros, por terras, por recursos naturais, por alguma coisa que o país vizinho tinha e o meu povo queria. A única solução para isso era a guerra.
Por quê? Por causa da ausência do contratualismo. Qual é o exemplo mais próximo de contratualismo que rege a nossa conduta no solo brasileiro? O que determina as ações de vocês? O que determina vocês saberem o que é um crime, o que é um erro, o que é um acerto? A Constituição. A Constituição é o nosso livro máximo. Lá tem todos os nossos direitos e deveres no seio do Estado. Vejam como a educação começou pequena, com os sofistas, ensinando ethos, ensinando a educação no sentido de paideia, e isso plantou uma semente que culminou na gente aqui hoje, nessa sala de aula, culminou na nossa noção de Estado, culminou na nossa Constituição. Vejam, todo o avanço histórico, desde o sofista aqui na Grécia, 2.500 anos atrás, a quantidade de tempo que não se passou para que chegasse até onde nós estamos agora. Ou seja, alguém precisou criar uma pequena conduta em algum momento da história. Alguém pensou, acho que eu vou vender o que eu sei por dinheiro. E está aqui a gente hoje, 2.500 anos depois, ainda fazendo a mesma coisa. Por conta de toda essa estrutura social. A educação nos permitiu sair desse estado beligerante, de guerra, de conflitos, para a partir do diálogo nós partimos para o contratualismo e acordarmos uma forma de conviver em sociedade. Tudo isso tem sua raiz na educação, na filosofia, no ethos. Essas pequenas questões que reverberaram, né, que nos trouxeram até agora. Prosseguindo aí, pessoal, na 178, o primeiro parágrafo. A forma de fundamentação e de transmissão da arete dessa educação tinha de ser completamente distinta para as classes nobres, para os camponeses de exílio e para os cidadãos da polis, na medida em que para estes últimos existia algo daquele gênero. Veja, aqui aparecem alguns nomes que têm que ser esclarecidos para vocês. Nobres eram, como o nome já diz, a nobreza. As pessoas que tinham dinheiro e tinham descendência nobre, vinham de famílias nobres. Contrário a isso, nós tínhamos os aristocratas, que eram pessoas que não vinham de famílias nobres, mas conseguiram dinheiro através do comércio, através do trabalho. E essas pessoas queriam essa participação na educação. A polis, que ele fala aqui, cidadão da polis era o Estado grego, as cidades. A organização social deles não era hoje como nós chamamos de sociedade, era polis, politeia, né? Não era uma república. Aqui ele fala dos camponeses de Hesíodo. Hesíodo foi um escritor grego. E antes dos sofistas, nós tínhamos a educação transmitida pelos poetas. Os poetas vieram antes dos sofistas. E a educação deles era através de versos, de livros, das histórias dos grandes guerreiros. Que guerreiros? Aquiles, Perseu, Teseu. O modelo de educação grega até esse momento era o modelo passado pelos poetas. Era a educação dos deuses. A história dos deuses do Olimpo, de Zeus, de Dionísio, de Poseidon, de Hades,
Tudo isso está na estrutura cultural grega. Do mesmo modo, como a gente, por muito tempo, com certeza alguém aqui já viu, assistiu ou viu alguma propaganda de alguma novela da Record. A Record, depois de ser comprada pelo Edir Macedo, eles começaram a investir bastante em novelas de cunho religioso, né? De partes da Bíblia, de histórias bíblicas. Pois é, durante muito tempo a Bíblia também atuou como essa educação. Vejam que até hoje a Bíblia é uma espécie de livro educativo. As crianças iam para o catecismo para ser educados pela Bíblia, pelas histórias bíblicas. Do mesmo modo foi com a educação dos poetas. Só que não tinha cristianismo ainda, né? Não tinha Deus nem Jesus, eles não conheciam essas noções. Então a educação era de Zeus, de Apolo, de Poseidon, de Hera, de Ártemis. As histórias dos deuses e dos guerreiros eram quem forneciam a educação. E a partir dos sofistas isso se transformou. Saiu de uma educação pautada nos deuses e começou a ser uma educação pautada na sociedade, nas pessoas. Observem os processos de transformação. Quem se sentir confortável para anotar essas coisas, seria interessante para vocês mesmos, porque lembrem-se, um resumo desse texto. Boa noite. Um resumo desse texto é o que eu vou querer que vocês me entreguem até a próxima aula. Até o dia da próxima aula. Vejam, como eu disse para vocês, não é nada grandioso. Eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês o que vocês entenderam de tudo que foi falado nesses 2 dias de aula e do que está sendo lido agora. Mas eu não sei como começar, sabe? Você sabe o que escrever porque você assistiu a aula. Entendeu? Não se preocupe com a ordenação friamente calculada das ideias, não se preocupem de ficar impecável, não se preocupem com nada disso, desde que vocês façam e que vocês escrevam o que vocês entenderam. O que vocês entenderam é suficiente. E essa vai ser uma das notas de vocês. Um pequeno resumo de cada texto. E se ao final da disciplina você gostou mais desse texto, você pega o pequeno resumo que você já fez e aumenta ele. E essa vai ser a sua última nota. Por isso que eu quero que vocês tenham um cuidado especial com cada um dos resumos. Porque no final, o texto que você tiver gostado mais, a forma de escrita que você tiver achado mais interessante, você pega aquele mesmo trabalho, expande ele, recorta ali alguma passagem do texto, alguma coisa que você gostou, coloca lá, fala sobre ela e me entrega. É a sua última nota. E a nota intermediária é aqui, a presença de vocês. E eu queria que também fosse a participação, mas eu vou considerar mais a presença. No parágrafo aí seguinte, na mesma página, onde começa a nova sociedade. A nova sociedade civil e urbana tinha uma grande desvantagem em relação à aristocracia, porque, embora possuísse um ideal de homem e de cidadão e o julgasse, em princípio, muito superior ao da nobreza, carecia de um sistema consciente de educação para atingir aquele ideal. Veja, aqui o autor está falando que essa nova sociedade civil e urbana era porque o Estado estava crescendo, estava se desenvolvendo, a população estava aumentando, mais famílias, mais pessoas, consequentemente a urbanização. Então, quanto mais pessoas, mais importante é a formação no sentido de educação. Por quê? Porque vocês sabem que a carência de educação, a carência de formação, ela traz para uma sociedade uma série de aspectos negativos.
Veja, se eu tenho um corpo social, pessoas que têm muito, como a nobreza, e eu tenho muitas pessoas que têm pouco ou quase nada, isso gera uma insatisfação social. Por isso que nós tivemos muitas revoltas. Nós tivemos guilhotina na França, por exemplo, lá na Revolução Francesa, é porque a França cresceu muito, os reis tinham muito dinheiro e riqueza, ao mesmo passo que a maioria da população morria de fome. Não tinha um pão, não fazia 2 refeições diariamente. E com o passar do tempo, isso criou uma instabilidade social, porque aquela camada pobre e necessitada começou a pensar: por que eu tenho tão pouco? Por que eu passo necessidade? Por que eu vivo na miséria? E um punhado pequeno de 5 ou 6 pessoas tem tudo. Por que eu não posso ter? Isso começou a criar uma insatisfação. E recortando para agora, salvo as exceções, claro, eu não estou dizendo para vocês que a educação é a solução última das questões financeiras. Não, nós sabemos que é uma questão muito maior, é a forma como o governante vê, é a própria raiz do sistema, mas quem tem um maior grau de estudo, a tendência é que tenha uma vida financeira melhor do que quem tem menos. Vejam que quem tem um grau de estudo maior também é suscetível a empregos mais confortáveis. Pensem num advogado. O emprego do advogado é passar o dia lá no escritório, no ar-condicionado, digitando processos, conversando com o cliente, qual é o seu problema e tal. Ao mesmo passo que o emprego, vamos supor, do pescador é estar no sol, trabalhando muito mais que o advogado, mas para ganhar menos. Vejam, isso é justo? Não sei. No sentido de remuneração, não é justo, porque é discrepante, é muito diferente. Mas o advogado fez uma graduação, 5 anos de direito e a OAB. Mas por que não é justo? Porque quem é que garante que se o pescador tivesse tido as mesmas oportunidades sociais, uma família abastada, não viesse de um pai ou de um avô pescador, ele não seria um advogado também? Por isso que a educação... É mais fácil o filho do pescador virar advogado do que o filho do rico. Do que o inverso. É possível também. É o que tem, o que mais tem. É possível também, porque nós vemos muito quem nasce, quem tem tudo a tempo e a hora, perdendo o interesse em progredir, né? Em estudar. Por quê, né? Se eu já tenho tudo. A pobreza, ela também é um incentivo para tentar se melhorar de vida. Claro que sim. Mas veja, se nós partíssemos da questão da igualdade, a gente não precisaria estar pensando em injustiças, por exemplo, né? Se nós tivéssemos igualdade. Mas nós não temos. E a intenção do grego aqui, desse período, para que a gente não fuja muito da Grécia, era que a sociedade está crescendo muito e nós precisamos começar a educar mais pessoas, não mais só a nobreza, porque está começando a gerar instabilidade social. Porque a aristocracia estava crescendo, os comerciantes estavam ganhando dinheiro, e eles começaram a querer se educar, eles começaram a querer participação social. Claro, se eles tinham dinheiro também, porque só o nobre poderia participar e ele não. Daí começou esse estopim da educação, né? Todos começaram a ser educados. Mais um pouquinho aí no mesmo parágrafo. A educação profissional, herdada do pai pelo filho, que lhe seguia o ofício ou a indústria. Não se podia comparar a educação total de espírito e de corpo do nobre, baseada numa concepção total do homem. Foi o que a gente falou ontem. Enquanto ficava renegado para a aristocracia, que eu falei para vocês que eram os comerciantes que começaram a lucrar, o ferreiro ensinava o ofício ao filho. O construtor de barcos ensinava o ofício ao filho. O artesão ensinava o ofício ao filho. Ou seja, isso perpetuava uma família que sempre seria de artesãos, ou sempre seria de ferreiros,
ou sempre seria de pescadores. E eles começaram a querer mais, porque essas famílias começaram a ganhar dinheiro. Então eles começaram a querer participar da Areté, desse processo de formação completo que tinha na sociedade grega, porque uma parcela tinha e era aceita socialmente por ter acesso ao que os sofistas vendiam. Então a aristocracia começou a querer isso também. O artesão começou a querer que seu filho não fosse um artesão. Olha, eu tenho dinheiro, eu não preciso que meu filho mais seja um artesão, agora eu quero que ele seja um político. Agora eu quero que ele seja um filósofo, eu quero votar, eu quero que ele seja votado. Eles começaram a exigir direitos. Isso tudo por conta da educação. Vejam como a educação nasceu com uma importância gigantesca. A possibilidade de se exigir direitos sociais começou com a disseminação da educação. Cedo se fez sentir a necessidade de uma nova educação, capaz de satisfazer os ideais do homem da polis. Nisto, como em muitas outras coisas, o novo Estado, vejam que está com um maiúsculo, viu? Não teve outro remédio senão imitar, seguindo os passos da antiga nobreza, que mantinha rigidamente o princípio aristocrático da raça. Ou seja, eles faziam distinção. Nobreza era quem tinha o sangue, né? Era o sangue nobre, você nascia nobre. Que mantinham rigidamente o princípio aristocrático da raça. Tratou de realizar uma nova areté, vejam a educação se transformando, encarando como descendentes da estirpe ática todos os cidadãos livres do Estado ateniense e tornando-os membros conscientes da sociedade estatal e obrigando-os a se colocarem a serviço do bem da comunidade. Ou seja, essa paideia, essa educação, ela saiu da nobreza, ela saiu das pessoas que tinham sangue e começou a se alastrar pela sociedade por conta da expansão do Estado grego. Isso aqui era o princípio do Estado grego. Veja que a Grécia se manteve aí por um milênio em crescimento, em ebulição, em pleno desenvolvimento social, político, econômico, militar. Era uma simples ampliação do conceito de comunidade de sangue, com a única diferença de que a vinculação ao estirpe substituíra o antigo conceito aristocrático do Estado patriarcal. Vejam, ele está falando aqui dessa substituição que eu vinha mencionando para vocês. E patriarcal aqui não tem o sentido que nós conhecemos hoje. Patriarcal aqui era no sentido de se educar. Na verdade tem um pouco do sentido. Era no sentido de se educar apenas uma pequena parcela. Isso vinha morrendo. Quando ele fala de estirpe, ele está falando de um outro tipo da sociedade, que era esse aristocrático, que eram as massas, que eram a parcela que estava em crescimento. O nascimento da paideia grega é o exemplo e o modelo deste axioma capital de toda a educação humana. Pense que esse processo de educação, ele reverberou no que nós conhecemos hoje. Nós temos muitos, agora não, porque muitos programas se defasaram e não foram aproveitados. Mas nós tínhamos uma série de programas do Estado, do governo federal, buscando expandir a educação. Por exemplo, minha mãe trabalhou anos no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Era uma ferramenta do governo para tentar aumentar a camada da população com maior nível educacional. Ora, mas por quê? Vejam,
quanto mais pessoas educadas, em teoria, na lógica do governo, quanto mais pessoas educadas, maior a tendência a não ferir as normas do Estado. Em teoria, deveria ser desse jeito. O governo, a lógica da educação, pensa que a chance de um professor, de um médico, de um juiz, de um advogado, por exemplo, invadir e roubar um mercadinho, uma mão armada, é muito menor. E de fato eles têm certa razão, porque muitas vezes o que leva à violência é a ausência do básico. A ausência de escola, a ausência de moradia, a ausência de refeições, a ausência de uma estrutura social que favoreça o indivíduo a não ceder à criminalidade, por exemplo. Por isso que a educação se tornou uma arma importante para o Estado, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. Veja um exemplo interessante para a gente pensar. Nós temos países europeus, como a Nova Zelândia, por exemplo, como a Irlanda, como a Suécia, como a Noruega, que a criminalidade é quase zero. Eles praticamente não têm penitenciários, por exemplo, complexos penitenciários, porque eles não têm a quem prender. Essas pessoas são melhores do que a gente? São mais civilizados do que a gente? Não. Eles têm uma estrutura social diferente. Nesses países que eu citei, que a criminalidade é quase zero, a Suécia, por exemplo, isso não é um dado difícil de ser consultado. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão constatar. Esses países não têm analfabetismo, por exemplo. Quem vive com um salário mínimo vive uma vida confortável. Por quê? Porque a inflação é baixa, porque os impostos são baixos. Ao mesmo passo que o Brasil é um país pobre, muito grande, precário em educação, e é o 8º maior pagador de imposto do mundo. Vejam o quanto que as coisas básicas subiram nesses últimos 2 anos. O óleo, o gás, o arroz, a carne. O que a maioria esmagadora das pessoas consome diariamente, tem coisa que dobrou. O óleo, por exemplo, dobrou de preço. Era 6, é 10, 11, 12. Tudo. O arroz era 2, agora é 5, é 6. A carne era 15, é 30. Isso tudo prejudica quem? Diretamente a camada mais pobre da educação, ou a camada mais pobre do Estado, quem ganha menos. A sua finalidade era a superação dos privilégios da antiga educação, para a qual a areté só era acessível aos que tinham sangue divino, ou seja, isso mudou, né? Porque não era difícil de alcançar para o pensamento racional que ia prevalecendo. Só parecia haver um caminho para a consecução deste objetivo. Qual seria? A formação consciente do espírito, em cuja força ilimitada os novos tempos estavam inclinados a acreditar. Ou seja, a educação, a força ilimitada da educação. Os motejos de Píndaro, aos que aprendam pouco, podiam perturbá-la. A areté política não podia nem devia depender da nobreza do sangue. Não se quisesse considerar um caminho falso a admissão da massa no Estado, a qual se afigurava já impossível de travar. E se a moderna cidade-estado se apropriara da areté física da nobreza, por meio da instituição da ginástica, por que não seria possível alcançar, através de uma educação consciente, pela via espiritual, as inegáveis qualidades diretivas que eram patrimônio daquela classe? Ou seja, a educação, ela invadia, permeava todas as camadas sociais. Como vocês sabem, antes da nossa última Constituição, a de 1988, nós tivemos outras constituições. Nós tivemos período de regência e grandes
Características das antigas constituições eram as seguintes, ó. Pessoas analfabetas não poderiam votar, não tinham direito ao voto. Mulheres não tinham direito ao voto. E pobres, a camada mais pobre da sociedade, também não tinha direito ao voto. Como era que os interesses dessas pessoas poderiam ser atendidos se eles não poderiam eleger representantes? Daí, com o processo de expansão da educação, começou a aparecer militâncias desses grupos. E a partir dessas militâncias, conselho na educação, que começaram a nascer direitos adquiridos. Veja, as mulheres votam hoje, não foi porque algum homem em algum dia quis que elas votassem, não. Foi porque elas começaram a exigir o voto. Vejam, as mulheres são 51% da sociedade brasileira. Existem mais mulheres do que homens. E já nessa época existiam. E mesmo assim elas não votavam. Isso parece quase irracional. Como o apartheid na África do Sul, haviam muito mais negros do que brancos. E mesmo assim os brancos dominavam o país, enquanto os negros não. Ou seja, a partir da educação, da semente da educação, dessa formação que a educação traz, nós podemos trazer mudanças sociais. E na nossa Constituição de hoje, apesar de ainda possuir falhas, claro, de ainda precisar de transformações, sim, ela é infinitamente melhor do que as anteriores, né? Tudo isso graças à expansão da educação. A educação, não só quando eu digo educação, eu digo no sentido de formação. Educação no sentido da disciplina de direito, que pensou a Constituição, aliado à filosofia, à sociologia, aliado à gramática, aliado a todo tipo de ramo do conhecimento. Todo ramo do conhecimento é por natureza educação, é por natureza formação. Tem por intuito criar uma espécie de indivíduo que vai desempenhar um tipo de papel dentro da sociedade. Por isso que essa educação que a gente está falando aqui é tão importante. É por isso que essa educação é tão importante, especialmente para nós, professores. Porque além de vivermos em sociedade, nós vamos educar as pessoas que vão posteriormente conduzir essa sociedade. Acho que está tudo ok aí, mas... Prosseguindo, pessoal, vou concluir aqui esse parágrafo, que ele é bem grande, e aí eu vou dar um intervalozinho para a gente, para não ficar muito cansativo. O Estado do século V é, assim, o ponto de partida histórico necessário do grande movimento educativo. Vejam como a Grécia foi extremamente importante, que imprime o caráter a este século e ao seguinte, no qual tem origem a ideia ocidental da cultura. Como os gregos a viram, é integralmente político-pedagógica. Vejam como a educação ela não tinha o interesse de formar só uma classe, ela tinha interesse de formar cidadãos aptos a formar cidadãos. Foi das necessidades mais profundas da vida do Estado que nasceu a ideia da educação, a qual reconheceu no saber a nova e poderosa força espiritual daquele tempo para a formação de homens e a pôs a serviço dessa tarefa. Não tem importância para nós, agora, a apreciação da forma democrática da organização do Estado ático, quando ele diz ático, que é o Estado grego desse período, século V, século IV, da qual surgiu no século V este problema. Fosse como fosse, não há dúvida de que o ingresso da massa na atividade política, fruto da educação, somente o indivíduo educado tem interesse na política, causa originária e característica da democracia,
é um pressuposto histórico necessário para se colocarem conscientemente os problemas eternos, porque com tanta profundidade o pensamento grego se colocou naquela fase da sua evolução e legou à posteridade. Veja como a educação aqui para o homem grego, ela influenciava nas profissões, ela influenciava na estrutura social, ela influenciava no cidade-estado grega e ela também influenciava extremamente na política. A política era uma coisa de suma importância para o grego. Na ágora grega, ágora era uma espécie de praça que eles tinham reservada para debates políticos. Tudo isso que nós temos hoje, vocês observam que tem palanques no período eleitoral, tem discursos, as pessoas se reúnem para ouvir as propostas de candidato A ou de candidato B. Isso tem raiz na Grécia. O grego fazia política desse jeito, conversando, dialogando, expondo pontos de vista, e a partir do que eles chamavam de retórica, que era um ramo do conhecimento, que era ensinar a falar, a se posicionar bem, a convencer pelo discurso, se formavam políticos. Ou seja, a educação da retórica formava políticos, formava cidadãos. Nos nossos dias brotam de análogo, ou seja, de semelhante desenvolvimento, e foi só por ele que voltaram a ganhar atualidade. Ou seja, ele está dizendo que a nossa estrutura política social é semelhante à que tinha na Grécia, em partes. Problemas como os da educação política do homem e da formação de minorias dirigentes, da liberdade e da autoridade, só neste grau da evolução espiritual podem surgir, e só nele podem alcançar a sua plena urgência e importância para o destino. Hoje nós temos disciplinas como filosofia política, como ciência política, para pensar as engrenagens da política, do voto, do porquê nós escolhemos o candidato e da relevância de nós escolhermos um candidato. Veja, o grego, ele sabia, ele tinha plena consciência disso. Por isso que deveria ser para nós, a política deveria ser algo importante, deveria ser uma disciplina importante. Veja, os deputados que nós votamos, os governadores, os senadores, os vereadores, os presidentes, eles são diretamente responsáveis pela vida que nós vivemos em sociedade. Os aumentos que eu mencionei para vocês anteriormente, eles são diretamente causados por uma má gestão econômica. A corrupção, que já vem se arrastando há muitos e muitos, dá um déficit grande no Estado. Mas veja, um país como o Brasil lucra trilhões por ano em impostos. Em tudo que a gente vai no supermercado comprar, uma parcela é só imposto. Por exemplo, se você dá R$5 em alguma coisa no supermercado, R$2 desses 5 é imposto. R$2 desses 5 vai diretamente para o governo. No final do parágrafo. Nada tem a ver com a forma primitiva da existência. A vida social formada por bandos e estirpes que desconhece qualquer individualização do espírito humano. Ou seja, a educação é o que separa a gente dos animais. Por exemplo, dos animais não no sentido de gato, de cachorro, mas no sentido da forma como nós agimos entre grupos. Por exemplo, agora, nenhum dos problemas nascidos da forma do século V restringe a sua importância à esfera da democracia da cidade grega. São os problemas do Estado apenas. Prova disso é o pensamento dos grandes educadores e filósofos nascidos
daquela experiência ter conseguido prontas soluções que transcendem ousadamente as formas existentes do Estado e cuja fecundidade é inesgotável para qualquer outra situação análoga. Esse período aqui, que está sendo descrito, ela é a raiz do processo de educação grega. A partir desse processo de educação, nós temos a estruturação da política, que chegou para a gente agora. Nós temos a estruturação da democracia, como nós conhecemos agora, você elegendo seus representantes. Nós temos uma série das academias, das escolas, isso também nasceu na Grécia. Reuniu uma turma de pessoas para debater um conteúdo, para tratar de uma disciplina. Tudo isso nasceu na Grécia. Isso nos é permitido hoje porque um grego criou essa noção em algum momento da história. É por isso que eu queria que esse texto fosse o nosso pontapé inicial da disciplina, porque isso aqui mostra a raiz, o começo do próprio ato de ensinar, da própria noção de educar alguém, de mostrar o que significa educação. Então, pessoal, a gente vai dar um intervalo aí. E na volta a gente continua mais uns 2 parágrafos aí, 3. E como eu disse, eu vou liberar vocês um pouco mais cedo, porque eu tenho algumas coisas para resolver. Aí na próxima aula vocês trazem um resumo, até de onde a gente parar. Na próxima segunda só, vocês têm aí quase uma semana para fazer. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, enquanto vocês estiverem produzindo, é só vocês me perguntarem, viu? Aí vocês podem sair, quem quiser.